Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Casa de Moacir, essa casa de amor, essa casa de trabalhos, de harmonia. Nessa tarde nós vamos ter nosso irmão Valdemir Gomes como nosso facilitador. E é sempre um prazer ter todos vocês aqui. Antes de nós iniciarmos, boa tarde também ao pessoal que está nos assistindo de casa, quase que eu esqueço. Antes de nós iniciarmos e fazer nossa prece, como a gente sempre faz, vamos fazer uma leitura rapidinha do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. A lição de hoje é a lição 93, Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem disse isso foi Jesus em João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Não conseguiam, disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vos chorarei e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames discípulos debandados. Perseguições sem contas, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril
dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Que assim seja, meus irmãos, que essa belíssima mensagem possa perdurar na nossa mente de forma latente durante a semana e que possamos refletir nela. Vamos fazer nossa prece. Os que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Senhor Deus Pai, de infinito amor, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, neste domingo, todos reunidos, para estudar mais um pouco os teus ensinamentos, as tuas palavras, rogando ao nosso irmão, que será o nosso facilitador na tarde de hoje, que ele possa ser inspirado e auxiliado pela espiritualidade amiga da casa. Te rogamos também pelos nossos irmãos, Senhor, que estão em trânsito até esta casa, para que eles possam chegar em segurança, aos nossos irmãos que não vão poder vir, estão nos acompanhando de casa, para que teus fluidos benéficos também abram as consciências deles para receberem nessa tarde todos os ensinamentos que aqui nos serão transmitidos. E assim, Senhor, com a permissão do Senhor, do mentor da nossa casa, Moacir, damos por iniciado mais um estudo nessa tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Valdemir, pode ficar à vontade. Vou só ajeitar. Oi, som. Uma boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus, dos bons espíritos, permaneça conosco hoje e por todos sempre. É com muita alegria que nós retornamos mais uma vez a esse lugar. Já estivemos, inclusive, aqui, não fazem muitas horas, estivemos na sexta-feira falando aqui, e tivemos a grata surpresa também de sermos convidados para vir falar no domingo, que depois de um período de celebração, de confraternização com os nossos familiares, na noite onde comemoramos o nascimento do Mestre Jesus, estamos aqui às portas de 2021. 2021 já está batendo na porta da gente. E é um ano em que, apesar da nossa esperança com a vacina e todas as outras questões que a gente já sabe, nós temos um pouco ainda de incerteza de como ele vai ser. Que apesar da vacina, quando vai chegar essa vacina para todo mundo, em que período, como tudo isso vai acontecer. Isso é uma verdadeira incógnita ainda. Mas que essa dúvida, ela não nos quite, não nos tire a esperança e a fé, acima de tudo. Por isso que a gente trouxe, já de início, para todos nós, 3 mensagens que a gente achou na internet. Internet maravilhosa, nos traz tantas coisas boas, se pudermos aproveitar. Já que vamos começar mais um ano novo,
que comecemos de novo. Se você não sabe por onde, de dentro para fora. São 365, como diz ali o quadrinho, a tirinha, oportunidades novas. 365 dias de novas oportunidades. Sem olhar para trás, com um sentimento de arrependimento, e olhar em frente, e não para frente, com esperança e fé. Essas imagens aqui, elas simbolizam uma coisa muito interessante. Eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda fazem isso. Eu estou um pouco por fora. Mas quando eu era molequinho, que morava na casa dos meus pais, todo período de dezembro, a gente pintava a casa. Quando não podia pintar a casa todinha dentro, mas pintava só a fachada, para dizer que a casa está nova. E outra coisa que a gente fazia, eu lembro disso muito claramente, porque lá na casa dos meus pais, só tem a minha mamãe de mulher, meu pai, meu irmão e eu, a gente tinha que mudar os móveis de lugar. Dar uma mudada no layout, né? Hoje em dia é layout, nomes em inglês, layout da casa, para deixar diferente. E quando a gente olhava, caramba, ficou tão legal, mas a gente só fazia isso em dezembro. Pintava a casa, ou a fachada da casa, em dezembro. Mudava lá a maneira como a disposição da sala, principalmente, ficava, em dezembro. Outra coisa também interessante era isso aqui, ó. Hoje em dia as crianças não fazem mais isso, os pais não levam mais os filhos, nem vão mais fazer compra de roupa nova. É um par de roupa para o Natal e um par de roupa para o Ano Novo. Isso na minha época. Hoje em dia eu acho que ninguém faz mais isso não, né, Júlio? Vai para as lojas de roupa comprar roupa nova, para passar o Natal e para passar o Ano Novo, a virada. E detalhe, quando você é pobre, geralmente o pobre não muda de roupa, né? A roupa que muda de pobre. Quem tem filho mais velho vai ficando para o filho mais novo e assim chega lá na rabeira, né? Com meu irmão era assim. Como eu sou o mais velho, as minhas roupas iam ficando para ele e coitadinho, não tinha escolha não. Porque o dinheiro você escolhia, que tinha que administrar da melhor forma possível. E roupa é uma coisa que dura muito tempo. Mas todo ano, pelo menos 2 roupas novas ou 2 paredes de roupa nova a gente tinha. Que era uma para o Natal e uma para o Ano Novo. E essas eram aproveitadas para as melhores oportunidades que a gente tinha. Ia para uma festa, escolheu a roupa de Natal e do Ano Novo, porque eram as mais novas e as mais bonitas. E a gente tinha a impressão de, quando pintava a casa, quando mudava a disposição dos móveis, quando colocava a roupa nova, que a gente também estava se renovando, a gente estava mudando, a gente estava se transformando, a gente estava sendo diferente, porque fazia uma ação diferente, mas uma ação externa. A casa, a fachada ou por dentro, é uma ação externa de renovação. A roupa nova não transforma o indivíduo, não faz ele uma outra pessoa. A mudança dos móveis daquela sala, daquela casa, não deixa a casa uma outra casa, é a mesma casa. Mas o ser que vive ali, o ser que usa aquela roupa, é o mesmo ser, independente da casa pintada ou da roupa nova. Quando a gente traz essa reflexão para o dia da confraternização mundial, que é diferente de Dia Internacional da Paz, o Dia Internacional da Paz é Dia da Paz entre as nações. E o Dia Mundial da Paz, que é considerado o dia 1º de janeiro, é o dia que todas, sem exceção, pensam na paz de maneira equânime, igual. Esse dia em particular, ele parece que é um dia mágico. Já pararam para perceber? Antigamente, eu vou você falar antigamente porque eu falar da minha época, assim, de molequinho. A gente, quando colocava roupa nova, colocava um perfume, a gente saía às ruas para desejar Feliz Ano Novo. E era um momento de paquera.
tanto para meninas quanto para meninas. A gente chegava, encontrava as pessoas aleatórias na rua, apertava a mão, dava um abraço e dizia Feliz Ano Novo. Quando era um homem, a gente apertava a mão ou dava um abraço. Quando era uma menina, a gente queria dar beijinho na bochecha. De repente rolava um match, né? Que é tipo, rolava um clima, e a gente de repente conseguia um namorinho ali. Mas, acima de tudo, a gente saía das nossas casas para ir na casa do vizinho, para dar um abraço nele, para desejar as melhores coisas. A gente saía na rua, às vezes, para ir na casa de uma pessoa mais distante, e ao longo do caminho a gente encontrava pessoas que nem sequer conhecia, mas com o sentimento de que as melhores coisas pudessem acontecer para aquela pessoa aleatória, estranha que a gente encontrava até chegar na casa de alguém conhecido e querido de nossa parte. E o dia dessa confraternização, a gente esquece um pouco dos melindres, das dificuldades de relacionamento, de alguém que tenha nos ferido ou que a gente tenha ferido a essa pessoa. A gente fica mais maleável à conciliação. E ela fica mais fácil porque é difícil você não perdoar alguém na noite de Natal ou no dia da confraternização universal. Já pensou alguém assim, meu irmão, me dê um abraço, me perdoe por aquilo que eu te fiz. Esqueça isso. 1º de dezembro você dizer, não, eu não quero, se afaste de mim. Não dá, porque a energia que nos envolve, o clima que está em volta de nós é outro. É propício a essa conciliação, a essa irmandade que tanto quer para nós Jesus. Que possamos ter uma fraternidade não apenas mundial, mas universal. Como o universal ainda está muito longe para a gente, nos preocupemos por agora. Fraternidade terrestre, global, mundial. De que nós olhemos para o outro como irmãos, de verdade. E se a gente lembrar bem, nas famílias, nem sempre a gente se dá bem com o nosso irmão, com o nosso parente. De vez em quando sai umas intrigazinhas, a gente tem uma dificuldade de relacionamento. E é assim em todas as casas. A nossa casa, ou nós não somos nem estamos privilegiados pelas celeumas que acontecem dentro da nossa família. Ao contrário. Isso ainda é muito comum em qualquer casa, em qualquer família. Mas como toda boa família, quando tem um problema, a gente geralmente busca se ajudar. Tenta fazer da melhor maneira possível para acudir aquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Aquela pessoa que precisa de suporte, de alguém que conduza ela quando ela não pode caminhar pelas próprias pernas. Alguém que leve ela pela mão. Sejamos nós que precisemos de alguém para nos carregar, ou que sejam outros que a gente possa estender a mão. Mas o dia da fraternidade mundial, global, terrestre, é um dia para a gente refletir de maneira mais profunda como a gente quer se relacionar com o nosso semelhante. Com aqueles que não nos são caros porque nós não conhecemos. Que são estranhos e desconhecidos de nós. Mas o que é que eu desejo para ele? Qual o meu sentimento com relação às outras pessoas que não fazem parte do meu ciclo de convivência? Das pessoas que me são mais caras? O que é que eu penso? Como é que eu vibro para o mundo, para as outras pessoas? Será que eu me compadeço com a dor alheia? Ou se eu tenho o sentimento que é o verdadeiro opositor ao amor? Porque muitas pessoas pensam que o oposto do amor é o ódio, e não é. Muitas das vezes a pessoa que diz odiar a alguém, ou diz não gostar de alguém, às vezes está com orgulho ferido. Ou é aquela outra pessoa a machucou de alguma maneira. Mas ela tem sentimentos por ela, está magoada. Agora, o oposto ao amor se chama indiferença. É você não sentir nada pelo outro, pelo seu semelhante, por ninguém. Se você não sente nada, você não faz nada, o outro simplesmente não te interessa e não importa. Então você nunca vai ter empatia com o sofrimento alheio. Você nunca vai olhar alguém na rua
pedindo comida ou alguém dormindo embaixo de uma marquise e vai sentir, poxa, que sofrimento passa o meu irmão. Você passa, simplesmente não sente nada. Se você não sente nada, dificilmente você vai mover esforços para dar assistência, para ajudar. Porque não há nada que ligue entre você e aquela pessoa ali. E isso é nos apartarmos da fraternidade universal. Do desejo de que todos nós sejamos iguais, uns com os outros e uns para com os outros. Por isso que é tão importante esse dia, que é emblemático. Mas assim como nós falamos na sexta-feira aqui, que bom seria se o Natal fosse todos os dias, que bom seria que o 1º de janeiro, esse sentimento de fraternidade global, ele fosse também todos os dias. Agora, particularmente, a gente precisa ver e rever algumas questões. Já pararam para perceber que, mais ou menos no mês de dezembro, mas quando vai se aproximando a virada do ano, a gente começa a pensar nas coisas que nós fizemos no ano que está acabando, os períodos derradeiros e a nossa projeção, a perspectiva para o futuro. A gente começa a renovar promessas que a gente fez para outras pessoas e principalmente para a gente mesmo. Agora, se a gente parar para perceber, até quando vai a nossa consciência, uma consciência de fato, de que eu lembro de há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, de ter feito promessas de um ano para o outro que eu não as cumpri. E elas ficaram em stand-by, ficaram na reserva. Para o ano seguinte, que passou o ano, eu não fiz e renovei as promessas. E as coisas iam passando e nunca acontecia aquilo em que eu pedia, desejava e prometia para mim mesmo. A gente faz todos os anos as mesmas promessas para nós mesmos. E a questão da promessa é o seguinte, algumas que geralmente eu andei pesquisando por aí, perguntando a algumas pessoas, isso aqui já tem algum tempo, inclusive, né, a gente foi aprimorando e tudo mais. Para vocês terem uma ideia aqui, o 2018 foi quando mais ou menos eu tinha preparado material parecido e que fui conversando com as pessoas para saber quais são essas promessas comuns que nós fazemos para nós mesmos nesse processo de virada do ano. Parar de fazer algo para o próximo ano. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa que eu estou vendo que ela não está dando resultado. Então, próximo ano, eu paro de fazer isso. Ou seja, eu estou no emprego que eu não estou satisfeito com ele. Mas paga bem, mas eu estou infeliz ali. Mas é pelo dinheiro. Sim, mas o dinheiro não é tudo. A gente precisa pagar a conta, precisa viver. Mas e a tua felicidade? Onde é que ela está? E a gente às vezes fica levando com a barriga ou sofrendo, porque não quer deixar aquilo, a gente já está acomodado, acostumado com essas coisas. Até com o sofrimento a gente se acostuma. E aí o que é que acontece? A gente diz, eu vou parar de fazer isso, que não me leva para frente e só me deixa estagnado. 2021 é o ano. E a gente, 2021, esquece disso, não tem coragem e continua fazendo. Dá uma trégua para as pessoas. Eu, particularmente, pego muito no pé das pessoas que estão mais próximas a mim. Mas será que quando eu pego no pé delas, eu não estou esquecendo de fazer algumas coisas, de cobranças que eu cobro a elas? Será que eu estou esquecendo de fazer uma autocobrança? Eu peço tanto ao outro, faça isso, faça aquilo. Mas e as minhas demandas? E as questões que eu preciso resolver comigo mesmo? Será que eu estou dando conta? Então, eu tenho que pensar de não ser tão inflexível assim com o outro, já que eu peço flexibilidade da parte do outro para comigo. Reconhecer que as pessoas fazem ou não fazem alguma coisa porque elas querem. Temos que lembrar que, independentemente de qualquer coisa, a gente pode pedir para uma pessoa deixar de fazer ou não fazer determinada coisa, mas ela tem um livre-arbítrio. E não sou eu quem decido pela vida
das pessoas. Eu vou pela vida do meu filho até um determinado ponto, mas vai chegar um momento em que ele vai caminhar com as próprias pernas, e se de repente eu interferir, muitas das questões que vão ocasionar a vida dele, que ele vai, de repente, lá na frente, poder me culpar. Não fiz isso porque você pediu para eu fazer. E eu digo, ora, mas você não tinha livre-arbítrio, você podia fazer diferente. Mas pela autoridade que eu exerço sobre alguns, ele, por medo de me desobedecer, ele pode fazer. Se ele não for alguém mais rebelde nesse sentido, e é bom que sejamos rebeldes em determinados pontos, às vezes. Aprimorar-se em algo que você sabe fazer muito bem. Sabe aquele teu potencial que você deixou ele ali latente, deixou ele em alerta e não desenvolveu? Você canta bem, você cozinha bem, você costura bem, você tem um bom conhecimento específico, científico de alguma questão. Você é habilidoso em alguma coisa, mas você nunca botou muita fé naquilo em que você tem um potencial. De repente não é uma oportunidade para dar seguimento a isso e olhar com mais carinho e seguir adiante? Descobrir que aquilo ali de repente pode ser algo em que vai te fazer muito bem para a tua vida de uma maneira tal que você pode transformar a vida de outras pessoas? De repente vale a pena a gente pensar com carinho em algo que esteja latente em nós, que precise urgentemente de um trabalho mais aprofundado e que ela possa emergir, não apenas para nós, que os nossos talentos não são apenas para o nosso próprio benefício, mas para um benefício coletivo. Para nós também, mas principalmente para o coletivo. Não ser tão espertão e passar por cima de leis e normas de relacionamento. Como é que é isso? Dizem por aí que o brasileiro tem um famoso jeitinho. Sabe o jeitinho brasileiro? Não é o jeitinho brasileiro de fazer gambiarra, não. É o jeitinho brasileiro de querer se dar bem sobre o nosso semelhante. Que esse é horrível. É esse que cria uma má imagem da gente. Porque gambiarra em toda parte do mundo, o povo faz gambiarra. Tenta ajeitar as coisas de alguma maneira para dar solução. Mas um jeitinho de burlar a lei, de querer passar à frente do nosso semelhante, de querer ser melhor, ser o primeiro, aí sim já é algo diferente. É algo que precisa ser, a gente parar e dizer, opa, peraí. E tem questões que a gente acha que não tem um impacto, mas tem. A gente chega numa fila e de repente vai ter que ir para o final da fila, né, por respeito às pessoas que estão ali, e você encontra bem próximo à boca do caixa alguém conhecido seu. E você diz, fulana, paga aí para mim, por favor. Você pode achar que essa atitude não é nada demais. Ora, encontrei alguém ali, conhecido, pediu um favor e ela vai e faz. Mas quando a gente faz isso, a gente está deixando de respeitar uma ordem das pessoas que estão ali por direito. Por direito. E eu estou passando na frente de muitas outras. Eu estou tendo vantagem sobre o meu irmão. Para você foi uma mão na roda, como a gente diz. Ganhei tempo, não fiquei lá esperando nem nada. Posso até ir-me embora, o fulano vai lá e me dá depois o boletinho com o ticketzinho de pago lá. E eu feliz, contente, sem dor na consciência. Mas isso é jeitinho brasileiro, de se dar bem na frente do nosso irmão. Mas eu vou ficar esperando na fila? Igual todo mundo. Você é igual todo mundo. Diferente do que as mães dizem, né? Você não é todo mundo. Mas nesse ponto, a gente tem que ser igual a todo mundo. Ouvir para entender e não apenas responder. Estamos numa era em que as pessoas não se escutam e não se ouvem. As pessoas, antes de prestarem atenção, entender, saber o que se passa com a outra parte, elas já estão respondendo. E hoje em dia tem as redes sociais que as pessoas vão lá e falam o que querem, que escracham, que denigrem, que destruem a imagem das outras pessoas. Muitas das vezes a gente traz
esse lado das redes sociais para as nossas relações. Alguém fala, fulano, por que foi que você... Não, porque isso e aquilo outro. A gente não espera nem a pessoa falar, nem se justificar, nem dar a entender, nem se explicar. E a gente já faz um pré-julgamento, já rebate muitas das vezes com alguma malcriação, porque a gente não para ouvir. Não paramos mais, não conversamos mais, de maneira civilizada, harmoniosa, olho no olho. Estamos perdendo um pouco disso. Não ser irresponsável com os gastos, essa eu vou pular, porque cada um de nós temos o nosso calcanhar de Aquiles financeiro. Dizem, né, as más línguas desses economistas aí, que principalmente a faixa mais pobre gasta muito mais do que ganha. Gasta muito mais do que ganha. E a gente precisa de algo que está começando a aparecer nas escolas, educação financeira. Na escola que eu dou aula, a gente tem lá projeto de vida e educação financeira. Para os pequenininhos, meu filho com 12 anos na escola dele já tem educação financeira, para aprender desde cedo a cuidar com dinheiro, para que eles não sejam iguais nós fomos em algum momento da vida, irresponsáveis. Parar de se importar tanto com aparência e bens materiais. Isso está meio que involucrado com o que a gente falou antes. Dinheiro não é tudo. E aparência menos ainda. E a gente ainda se afeta e se choca com o que as pessoas pensam de nós e da nossa aparência. Isso nos afeta de tal maneira que muitas pessoas têm depressão, porque alguém lhe diz que você é feio, você é estranho, você é ridículo, você é isso. E o poder das palavras que a gente joga para o outro quando a gente diz determinadas coisas. E a gente esquece que do outro lado tem um ser humano que sente. E vai ser afetado por aquilo que a gente diz. Mas por quê? Porque a gente cria expectativas, criamos padrões que a gente quer atingir, mas não consegue nunca, que o mercado não deixa. E a 10ª, que é para 2021, prometer menos e fazer mais. Nossa, ela avançou de uma hora para outra. Botaram 2 pilhas nesse relógio ao mesmo tempo, foi, Adinaldo? Comecei nem isso foi só a introdução. Muito bem. Agora, qualquer que seja o seu planejamento e a sua promessa para 2021, tudo isso precisa de um plano, tipo plano de negócios. Porque o interessante é que a mente da gente, ela trabalha de uma maneira diferente do que a gente pensa. Quando eu falo a mente da gente, é aquilo que a gente pode dissociar do corpo. Que o corpo, ele é a alma encarnada, mas o espírito que anseia por todas essas questões que permeiam o nosso psiquismo, a nossa mente. A gente precisa trabalhar com prazos. Daqui a 5 anos, eu quero estar assim, eu quero fazer isso, eu quero ter isso, eu quero ser menos egoísta, menos vaidoso, menos invejoso, mais paciente. Eu quero ter menos problemas financeiros. Eu quero vir mais vezes ao centro espírita e mais vezes à igreja. Fazer mais isso, fazer mais aquilo. Coisas dentro desse planejamento que preencham, não é preencher um vazio, mas que dê um pouco mais de sentido, de dinamismo, de eficácia, de produtividade e de crescimento para a nossa vida. E quando eu falo de vida, eu falo vida em sua plenitude. Desde essa existência material que estamos vivenciando juntos agora, ao infinito que nós não sabemos. Mas como nós estamos vivendo esse momento, projetemos todas essas questões para a nossa vida. Como você deseja estar? Como você deseja que seja daqui a 5, 10 ou 15 anos? Estabeleça prazos
na nossa mente, estabeleçamos prazos na nossa mente, que a nossa mente, o nosso psiquismo, ele começa a trabalhar e a cutucar você. Ei, ó, tá chegando o tempo. Tu não fez na metade do que tu prometeu para tu mesmo. Tá na hora de mudar. Muda a estratégia. Faz diferente. Começa a acelerar o projeto, mas vai com calma para não atropelar as coisas e para fazer direito. Mas para isso, veja que interessante. Se você começar a pensar nisso agora, nessa virada de ano, você tem 10% de possibilidade de que essa coisa aconteça. Mas só pensar. Mas pensar não é agir. Por isso que se você colocar isso numa planilhazinha, escrever. Porque quando você registra, você de vez em quando você vai estar buscando essas anotações e ver o que é que está acontecendo e o que é que não aconteceu. E aí quando você olha, você tem mais um salto. 30% quando você planeja e registra o seu planejamento para que essa coisa ela comece a acontecer na tua vida. E quando você começa a compartilhar com as pessoas, cuidado. Quando a gente fala de compartilhar com as pessoas que podem te impulsionar e te ajudar a realizar essas coisas. É a famosa tua cadeia de conhecimentos que possibilitará você alcançar uma determinada meta. Muitas das vezes essa meta é uma meta no campo de trabalho, no campo pessoal e no campo profissional. Criar uma rede de contatos que te ajude a chegar aonde você quer. Por que eu digo isso? Cuidado. Porque nem todo mundo que a gente compartilha as coisas boas que acontecem com a gente querem o nosso bem. Muitas delas têm inveja da vida da gente, do que a gente tem, do que a gente faz, de como a gente é. E cuidado, não existe inveja branca, assim como não existe inveja preta também. Toda inveja é ruim, é má. Porque a inveja é a raiva que o outro tem daquilo que você tem, ou daquilo que você é. Diferente de a pessoa que é egoísta, que quer para si. Mas aquele que tem inveja é diferente daquele que cobiça. Aquele que cobiça, ele quer aquilo que você tem. Você tem um carro, ele quer ter o teu carro. Você tem uma TV de 55 polegadas, ele quer ter a tua TV de 55 ou uma de 60. Mas o invejoso, ele tem raiva do que você tem. Se você se der mal, ele fica satisfeito com isso. Então, cuidado. Esse compartilhar essa rede de contatos é uma rede de contatos diferente. E o interessante aqui, ó. Treine sua mente em projetos menores para ganhar autoestima e confiança. Porque quando a gente está empenhado num projeto, quanto mais êxitos a gente vai tendo, o que é que acontece? A gente fica revigorado, fica contente, feliz com o sucesso que a gente vai alcançando, a gente fica mais estimulado para continuar. Isso é natural. Da mesma maneira que, se a gente tem insucesso, a gente fica um pouco mais para baixo. Imagine se você começar de cima, o tombo é maior. E de repente pode te desestimular por completo. Não é melhor a gente começar com aqueles projetos mais alcançáveis, mais fáceis de resolver e de atingir as metas, até atingir o patamar de meta, de objetivo que a gente tanto deseja? É por aí. E vejam, se ocorrer alguma frustração ou decepção, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não é o problema chegou, aconteceu. Mas o que é que você vai fazer com esse problema? E a reflexão da pandemia. Como cada um de nós, de acordo com a sua realidade, se virou na pandemia. É o que a gente fez com o que a vida fez da gente. O que é que a vida fez da gente? Nos trouxe como realidade uma pandemia, que foi difícil para todo mundo. Mas como é que a gente deu solução a isso? Cada um à sua maneira, à sua realidade. A gente deu o nosso jeito. Então, não é se lamentar, sentar e chorar porque teve um problema ou um insucesso. Não. Vê o que é que você pode fazer com esse insucesso, com essa insatisfação que você teve na vida. Como a gente pode mudar a chave e transformar algo negativo em positivo. E lembrando, tudo nos serve como experiência.
Eu vou acelerar um pouquinho aqui, gente, senão não vai dar para a gente contemplar todas as coisas aqui, mas a gente já falou um pouco de promessa, né? E vejam que interessante, eu achei uma definição, que não é uma definição dicionarizada do que é promessa. Mas eu achei interessante. Promessa é a imposição a si mesmo de algo que antes não existia. Ou que existia apenas no plano virtual. A promessa não digo, você vai fazer isso, isso, isso e isso em 2021. Isso é uma ordem. Estou dando uma ordem para você fazer. Promessa, você se impõe a si mesmo essa ordem. É você que diz, que determina o que você vai querer para você. Como projeto, como planejamento, como perspectiva de vida futura. É uma imposição pessoal. Agora, quando a gente junta a promessa com a esperança, é diferente. Porque a esperança, ela está com o ser humano de uma maneira em que a gente diz que tire tudo do indivíduo, mas jamais tire dele a esperança. Porque da esperança ele vai abandonar muitas das vezes a fé que ele tem. E é difícil erguer alguém sem fé e sem esperança. É literalmente a perda da alma, a perda do indivíduo ali. Mas a esperança é algo que, acima de tudo, nos reúne, nos junta, nos permite olharmos como iguais. Quem de nós aqui não tem esperança em 2021, num 2021 melhor? Todos nós temos esperança. Todos nós temos. Quem de nós não tem esperança de ter uma situação financeira ou uma situação de saúde melhor daqui para frente? Todos nós temos. Porque é uma raiz que ela deve ser regada todos os dias para ela se manter firme e forte, porque ela segura a estrutura humana. Porque na vida em que nós levamos, diversos percalços, êxitos, sucessos, decepções, quedas, acontecem. Que isso é inerente à alma encarnada que vai à vida, que vai à labuta, que vai à existência material. Só que ela, acima de qualquer coisa, ela deve manter esses pilares: fé, esperança e caridade. Bandeiras, emblemas da doutrina espírita também. Fé, esperança e caridade. E quando a gente junta a promessa que a gente faz para nós mesmos com a esperança, toda promessa que a gente faz para nós mesmos, a gente tem esperança de realizar e que elas aconteçam na nossa vida. Ou que a gente realize elas, ou que elas aconteçam de alguma maneira. Porque tem algumas que chegam para nós. Tem algumas que acontecem para nós. Você quer ter, às vezes, mais sucesso financeiro. Se você não for igual a algumas pessoas que eu conheço que todo mês ganha no jogo do bicho, ou que jogou na loteria, na Mega Sena ou nesses daí, e ganhou uma bolada, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar. Quando não trabalhar, economizar. Mas a gente tem que ter algum planejamento para não passar aperto financeiro. Mas todo mundo, todos nós, quando prometemos, a gente tem esperança de que as coisas aconteçam e se realizem em nossas vidas. Sejam pelo nosso próprio esforço e mérito pessoal, seja pelas circunstâncias que a vida nos levou até aquele determinado ponto. Mas um indivíduo sem esperança é um indivíduo mórbido, é um indivíduo difícil, é alguém que não tem uma energia legal, é alguém que perdeu o elo com o mundo e com as pessoas, com o divino. E é muito difícil. Então, jamais, meus irmãos, jamais deixemos de
reestabelecer a esperança para aqueles irmãos que passam por grandes dificuldades. E jamais sejamos nós os pivôs de levar a desesperança para alguém. Isso é terrível. Para nos ajudar um pouco nesse planejamento, nós precisamos pensar como alma encarnada, como pessoa, e como espírito imortal, como individualidade. Ser que expressa em múltiplas dimensões. Tanto a alma encarnada quanto o espírito imortal, ambos transitam nas esferas dimensionais. Mas o espírito consegue transpassar as múltiplas dimensões. A alma encarnada, ela consegue ser conduzida ou vivenciar experiências em outras dimensões. Mas para que isso? Muitas dessas experiências acontecem conosco quando estamos dormindo. Em sonhos, ou ditos ou supostos sonhos. De parentes, irmãos, amigos, mentores, que nos levam para outras dimensões, para nos dar lições, para nos alertar, para nos ensinar algo, para nos restabelecer a esperança e a fé, para nos estimular a continuar a caminhada, para nos ajudar de alguma maneira. Quando não, pela boca, pelo coração de outros irmãos de caminhada encarnados, esse momento em que o corpo repousa é o momento onde o espírito consegue visitar outras dimensões e atingir, alcançar essas pessoas, essa nossa família universal que nos quer o bem e nos ajuda diretamente. E a gente acorda com aquela sensação que sonhou e não lembra do sonho. Ou lembra vagamente de algumas coisas, ou lembra claramente algo que vai ser importante para a nossa transformação ou para a nossa vida. Só que a gente tem que lembrar algumas questões também. Nós aqui sofremos a influência do nosso gênero sexual, da cultura e dos relacionamentos que nós temos. O espírito imortal não sofre disso, porque isso é inerente à alma encarnada, que vislumbra e que vivencia todas essas questões da natureza da experiência material. Porque quando ele está livre da matéria, a sua consciência se amplia e não há essa divisão. É uma cultura única, é um povo único. Somos todos iguais, literalmente. Por isso que no lado do indivíduo aqui, pré-existe e pós-existe a pessoa. Ou seja, essas experiências aqui quase não nos afetam pouco. Porque o espírito, ele entende a grandeza e a dimensão de si, enquanto a alma está limitada à experiência e ao próprio corpo. Agora, claro que em todo esse processo, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro de todo esse planejamento que a gente faz para a nossa vida material, temos que lembrar de algo mais importante, que é a nossa vida espiritual, a primeira e verdadeira. E a mais importante. Porque antes de sermos alma encarnadas, fomos gerados como espíritos. E por isso que a nossa primeira e principal existência é a existência espiritual. No mundo espiritual, que chamamos de mundo errante, de várias dimensões e várias questões. Para quê? Fomos criados para sermos um dia seres perfeitos, de uma perfeição relativa. Por que relativa? Porque a perfeição absoluta pertence ao Criador do universo.
como diriam os nossos irmãos do racionalismo cristão, do arquiteto do universo. Apenas a ele pertence a perfeição absoluta. Mas nós, na categoria de seres abaixo de Deus, somos ditos como perfectíveis. Podemos atingir um grau de suposta perfeição que não é absoluta, mas de espíritos iluminadíssimos, iguais ao Cristo um dia. E ele mesmo disse que nós seríamos assim. Por nós não sermos ainda perfeitos, nós ainda não estamos prontos. Mas precisamos lembrar de cuidar com muito mais carinho do que a nossa vida material, da nossa vida espiritual. Da nossa saúde espiritual. Da nossa progressão espiritual. E isso se dá na experiência material. Mas nenhum artifício material, dinheiro, posses, nada disso vai ter uma importância direta no que diz respeito ao nosso crescimento evolutivo. Por que eu digo direto? Porque você pode ser uma pessoa riquíssima, riquíssima, mas ser uma pessoa extremamente avarenta, que não divide a sua fortuna com ninguém. Você pode ser alguém riquíssimo e que você consegue transformar o seu dinheiro, a sua riqueza, em dádiva para outras pessoas, gerando muitos empregos e fazendo muita caridade. Como tem muitos bilionários que fazem isso. Por isso que muito dinheiro é colocado na mão de poucos, porque o fardo é grande e é pesado. Não é todo mundo que se daria bem com isso. Eu digo, vou dizer uma questão pessoal aqui. Meu pai, ele joga, desde que eu me conheço por gente, em tudo que vocês imaginarem desses jogos de loteria e jogo do bicho. Mas até hoje ele já ganhou algum dinheiro, mas nunca ficou rico a ponto de querer ter que deixar de trabalhar de tanto dinheiro que ele ganhou. Ele tem que trabalhar todo dia para poder levar a comida para sua casa. Mas nunca bateu na trave, mas assim como ele tem tantos. Porque o que é que uma criatura dessa vai fazer com muito dinheiro? Qual é a primeira coisa que o pobre diz quando se ficar riquíssimo, milionário nessas loterias? Vou deixar de trabalhar. Se muda logo da cidade, se possível de país, não vê mais parente nenhum. Vou ajudar o centro Moacir, vou ajudar o centro esse ou aquele. Desaparece, a gente não vê mais nem rastro do indivíduo. Mas é isso mesmo. Porque não é todo mundo que tem a capacidade de gerir riqueza e fortuna, não. Por isso que está na mão de poucos. E alguns desses poucos são capazes de fazer com que se multiplique ainda mais pelo fato de fazer o bem. E aqui está. Cuidado com o espaço dos desejos. Nesse fator de busca, de crescimento e evolução espiritual, tendo que administrar a existência material, as nossas preocupações, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajuste socioeconômico. Como eu digo equilíbrio mental, mens sana, corpus sano. A mente tem que estar boa para poder a gente atuar no mundo. Atuar de maneira consciente, dinâmica, transformadora, de maneira que a gente seja capaz de entender tudo o que acontece à nossa volta. De saber que apesar das influências, das ditas obsessões de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, a gente precisa saber que todas essas questões são inerentes à nossa realidade também. A gente vive cercado de espíritos encarnados e desencarnados, que nos assediam, que querem tirar esse nosso equilíbrio mental. E dá um trabalho para a gente alcançar esse equilíbrio mental. A gente está de bem com a nossa mente, para o corpo funcionar bem também. Só que é o seguinte, a harmonia orgânica, que deveria acompanhar isso junto,
parte do suposto de que quanta porcaria a gente coloca para dentro. E eu falo de comer, não apenas do glutão, mas eu falo da qualidade disso que entra. Aí você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro, Valdemir, para ter uma alimentação adequada, mas a gente tem condição de dosar, de rever, de buscar alternativas, de fazer algo por nós mesmos. Só que, além disso, parte também de uma outra questão, do que a gente coloca e do que a gente deglute. E do que entra também com relação ao que o outro diz e o que a gente dá ao outro. Quantas palavras maledicentes saem da nossa boca? E quantas coisas a gente engole do outro quando não deveria engolir? Por isso que quando a mente está boa, o corpo funciona numa boa também. Quando o corpo não está legal, a cabeça da gente não fica boa. Já viu alguém que tem problemas sérios corporais, está sempre tranquila e em paz? São poucas. São poucas que são resignadas a esse ponto. Então, se a mente não está bem, o corpo vai estar desajustado. Se o corpo está desajustado, a mente não vai estar tranquila. Por isso que essa célebre frase de um filósofo latino há muito tempo atrás, ela de fato ela é real. Mente sã, corpo são. Precisam funcionar. E esse ajuste socioeconômico diz respeito à nossa relação interpessoal com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. É a maneira como nós vivemos e como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Desde o primeiro núcleo social, que é a família, quando a gente sai da porta da nossa casa para fora. Como é o seu relacionamento com os outros? E aqui, só esse fato, só essa pergunta, daria uma outra palestra de 1 hora, que eu não vou me estender, Julinho. E por isso que está posto aqui, na falta de qualquer um desses, vai gerar em nós conflitos e perturbações. E às vezes não apenas em nós, mas vai tirar o sossego e a paz daqueles que caminham conosco também. Mas se a gente buscar, dentro daquele planejamento que a gente fez lá, daquela planilhazinha que a gente escreveu, né, que já dá 30% de possibilidade de êxito para o sucesso dos nossos planos. Se a gente colocar esse tripézinho aí, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajuste socioeconômico, de acordo com a nossa realidade, a gente já está num bom caminho. Não apenas para 2021, mas para uma consistência de existência. Algo que perdure por muito mais tempo. Porque essa questão pessoal, é um conflito entre quem nós somos, como estamos, o que a gente quer e o que a gente pode. Às vezes o que eu quero, eu não posso. Às vezes eu posso, mas não quero. Às vezes nem quero e nem posso. E a gente tem que administrar, porque isso tem a ver com o que a gente deseja, como aquisições materiais e espirituais. Só que na espiritual, assim como em algumas partes da material, vai muito do nosso esforço pessoal de ir de encontro a isso. Como é que eu busco a minha harmonia orgânica? Como é que eu busco o meu ajuste socioeconômico? Como é que eu busco o meu equilíbrio mental? Particularmente, cada um de nós aqui sabe como responder essa pergunta. Porque ela é individual e é de respeito a uma realidade muito particular de cada um de nós. Eu sei quais são os meus conflitos socioeconômicos com o meu semelhante. Eu sei se eu tenho ou não tenho questões de reajuste ou desarranjo orgânico. E se minha mente está ou não está em paz. Mas eu que tenho que buscar
as questões que vão solucionar todos esses problemas. Porque se a gente tem tudo isso em equilíbrio, todas as outras questões materiais, elas vão começar a funcionar e a andar. Contribuição da doutrina espírita para tudo isso. Uma doutrina que pertence à humanidade. Que não é apenas dos espíritas, mas é de todos os espíritos. Sem qualquer tipo de bandeira religiosa. Vejam, nos ajuda a identificar o que queremos e o que precisamos para modificar a nós mesmos. Cada palestra que a gente ouve aqui, quando eu falo a gente, porque eu estou hoje nessa posição, mas inúmeras vezes, mais vezes inclusive, eu estou aí, como espectador, tentando refletir ou refletindo sobre aquilo que o irmão diz. Muitas das vezes, o que alguns irmãos falam aqui são agulhadas em mim. Porque eu sei que aquilo está me incomodando, porque são coisas que eu preciso ajustar. Quando a gente tem os nossos grupos de estudos, que estudam as obras complementares e outras, e as obras básicas, tudo isso me ajuda a entender quem sou eu e o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida e o meu relacionamento com o próximo. E como ter harmonia mental. Dá trabalho, porque é todo dia. Mas é satisfatório também. Qualquer progresso é melhor que estacionar. Qualquer coisa. A gente sempre tem uma máxima que diz que nós estamos melhores do que fomos ontem e seremos amanhã melhores do que estamos hoje. Mas hoje, eu digo o seguinte, eu estou melhor do que eu estava lá atrás, de verdade. E eu não estou falando de existências encarnatórias lá atrás, não. Estou falando dessa existência ainda aqui. De 15, 20 anos atrás. Mas muito melhor. Vocês não me conheciam, não podem dizer isso, mas eu me conheço. Eu sei. Eu sei. E quem me ajudou? A doutrina espírita. E que continua me ajudando. Ela dá muito mais a mim do que eu dou a ela. Ela faz muito mais por mim do que eu faço por ela. Porque eu ainda tenho muitas questões minhas a resolver e a desprender que eu não consigo. Mas eu estou tentando todos os dias. Assim como cada um de nós tenta também tirar algumas âncoras que nos impedem de se elevar. 2 minutos, Júlio. Que coisa triste. É sério isso. E detalhe. Estamos habilitados a mudar em qualquer momento que julgamos necessário. Se você está insistindo muito numa coisa e está fazendo as mesmas coisas, você só vai ter o mesmo resultado. Você quer mudar o resultado disso? Faça diferente. O computadorzinho está aqui, ó, cheio de tecla alfanumérica. Eu abro a planilha do Word aqui, começo a teclar na tecla V, que é a letra do meu nome, Valdemir. O computador não vai escrever X, C, L, não, só vai escrever V. Se eu mudar a tecla, ele me dá outro resultado. Se eu continuar na mesma ação, na mesma atitude, ele só vai me dar a mesma resposta. Assim é a vida. Ela só muda quando a gente começa a fazer diferente. E para a gente finalizar, Júlio, que eu sei que a hora já está chegando, 60 segundinhos não vai dar para falar que isso aqui seria quase que um seminário falar de Jesus, nosso guia e modelo, aquele em que a gente deve se inspirar sempre. Tem dúvida como é que a gente faria em tal situação? É Jesus e não tem outra história. Jesus, nosso guia e modelo, trabalho, amor e conhecimento. Como é que a gente pode mirar Jesus para sermos pessoas melhores? Pelo seu exemplo. Jesus, ele tinha valores superiores e a gente pode buscar. Jesus, ele tinha confiança, a gente pode construir essa confiança em nós. Ele tinha conhecimento de si mesmo, ele sabia quem ele era, um espírito de grande autarquia espiritual. Nós sabemos que não somos seres perfeitos, mas podemos ser melhores do que nós somos agora. Então, é uma consciência de si que a gente sabe que pode melhorar e crescer ainda mais. Virtude em suportar os infortúnios. Resignação, saber o que a gente pode e o que não pode mudar, e o que são desígnios de Deus. Jamais blasfemar contra a providência divina, mas entender
e aprender com a experiência. Respeitar o direito dos outros. Jamais Jesus deixou de respeitar. Tanto que quando ele ia curar, dizia, você quer ser curado? Quer que eu te cure? Se você não quisesse, ele não faria isso. Capacidade de superação dos medos, ter coragem e confiança para seguir adiante, mesmo tendo dúvida, mas superar essa dúvida e adentrar. Domínio de si próprio, saber dos nossos potenciais, das nossas fraquezas e ir até onde o nosso limite pode ir, muito embora o limite de Jesus é ilimitado naquele momento. Diálogo aberto, sempre ter a oportunidade de falar franca e abertamente com qualquer que seja a pessoa. E capacidade de extrair o melhor em qualquer situação. Nós sempre estamos aprendendo. Sempre. A vida é um eterno aprendizado. Sempre. A vida vai ser uma eterna escola para nós. E que possamos aprender com a vida, que possamos aprender com aqueles que querem nos ensinar e que possamos aprender com a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, Valdemir. Acho que só temos todos a agradecer pelas palavras que você nos transmitiu nessa tarde, né? Meus irmãos, hoje é o último domingo do ano. Encerramos hoje esse maravilhoso ciclo de palestras que nós iniciamos. Convido vocês para que na quarta-feira, dia 30, venham à casa, porque nós vamos ter reunião pública. Dia 1, também temos palestra. E no próximo domingo também vamos ter palestras, certo? Só mais 2 avisozinhos para a gente fazer nossa prece. Aqui do lado, a cabinezinha de água, para quem quiser trazer água fluidificada. A gente só pede que, quando sair, observe se a água que você está levando é a que você trouxe, porque ela é um medicamento e para cada pessoa existe um tipo de tratamento específico. Então, você não pode levar água de outra pessoa, você tem que levar a sua. Segundo, é a caixinha de vibração, que também está aqui na sala onde as águas ficam fluidificando, onde a gente vai encontrar 3 gavetas: perturbação, saúde e desencarnados. Caso vocês conheçam alguém que esteja passando por algum processo desse e desejem colocar o nome, sintam-se convidados. A vibração ela ocorre toda sexta-feira, das 7 às 7h30. É importante que tanto você que colocou o nome e que a pessoa que teve seu nome depositado, se possível, durante esse período, na sexta, das 7 às 7h30, estejam em prece, certo? No mais, vamos agradecer a Papai do Céu por essa tarde maravilhosa que nós tivemos aqui hoje. Os que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, porque neste momento também será aplicado o passe espiritual para todos nós. Senhor Deus Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Pai misericordioso, estamos aqui finalizando este estudo nesta tarde de hoje, te dizendo apenas uma palavra para resumir todo este momento que nós tivemos aqui. Gratidão, Pai. Gratidão pelas reflexões que nós vamos carregar conosco. Gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente que favorece apenas coisas boas. Que nós possamos receber todos esses fluidos, todas essas energias que jorram dos laboratórios divinos e que se recaem sobre nós, trazendo cura, trazendo paz, trazendo harmonia, e que possamos carregar esses sentimentos conosco, levarmos para o nosso lar, que nós possamos retornar à nossa residência em segurança. Te rogamos também, Pai, pelas nossas vovós do abrigo, te rogamos pelos nossos irmãos que se encontram neste momento em hospitais, nas ruas, nos presídios, para que todos esses fluidos também os alcance de forma igual. E é assim, Pai, com esse coração tão cheio de amor, tão cheio de gratidão, que é com a tua permissão, com a permissão do mentor da nossa casa, Moacir, que nós damos por finalizado este encontro nesta tarde, te dizendo graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos.
Seu Marivaldo, o senhor também.